Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso Integra Talk. Sempre aquele bate-papo descontraído e descomplicado sobre os temas mais complexos que gravitam aí o universo da Escola Integra. Hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que o nosso diretor-geral, Guilherme Calderano. E o tema é super especial. Hoje a gente vai falar sobre metodologias ativas. Mas antes da gente começar, o Guilherme, que a gente na verdade chama de Calderano, ou para os mais íntimos, Caldera, eu queria muito, Caldera, que você se apresentasse, contasse aí toda a sua jornada até chegar na Escola Integra, na direção geral da Escola Integra. Olá, pessoal. Lu, que bom, obrigado pelo convite. É uma delícia, tá partilhando um pouco da minha história e dizer um pouco do que a gente acredita, que faz a Escola Integra ser o que ela é. Vamos lá, eu sou o Guilherme Calderano, sou professor de matemática, Eu gosto sempre de dizer, eu sou um cara da sala de aula, eu sou um cara da escola, da escola, como a gente gosta de dizer, a escola que pulsa, a escola que traz vida. Eu leciono matemática desde 1997, então já tem um tempinho. E trabalhei sempre em Juiz de Fora, sou de Juiz de Fora, Então me graduei em matemática, tive a oportunidade de fazer especialização, mestrado. Quando foi em 2005, eu conheço a rede de ensino Apogeu, Eu trabalhava já em algumas escolas de Juiz de Fora, com cursos pré-vestibulares, com educação, com ensino fundamental. Então eu tinha muita experiência já. E quando eu conheço a rede de ensino Apogeu, eu passo a conhecer um pouco mais sobre o universo que lá na frente vem a desencadear essa nova marca, que é a Escola Integra, que a gente até vai falar um pouco mais disso, eu acredito. Em 2015, eu saio da rede, numa iniciativa de até olhar o desenho, com um pouco mais de distância, É uma metáfora que eu gosto muito. Eu pude aprender mais sobre ser professor, ser gestor, quando eu estive um pouco distante. Então, eu fui para Belo Horizonte num desafio numa outra rede de ensino. Fiquei por Belo Horizonte, depois fui para o Rio de Janeiro, fiquei quase 6 meses fora de Juiz de Fora, 6 anos fora de Juiz de Fora. No final de 20 eu me retorno, sempre tive um carinho gigante pelo pessoal, pela cidade, e nesse movimento de estar mais perto da família, estar mais perto dos amigos na cidade natal, eu me vi voltando e meio que já embolando aí as agendas para que eu pudesse contribuir um pouco com a rede de ensino Apogeu no início. A Integra, que fundou, que começou a colocar todos os seus primeiros degraus, primeiros objetivos em 2019 para 2020, eu ainda estava fora, mas acompanhava muito pelas redes sociais, pelos amigos em comum e tal. Quando eu chego, me apaixono pelo projeto, os meus filhos imediatamente matriculados na Integra. Fiquei em 2020 ainda ajudando muito a rede, 20 para 21, e quando foi 2022, entramos, nós entramos quase que praticamente juntos. Eu estava meio que como interino ainda, cuidando do pedagógico da rede, depois eu fico mais perto da Integra e da liderança que lá estava, e é um projeto que de fato é arrebatador, Assim, é muito legal a gente conhecer e hoje testemunhar o nosso projeto pedagógico. Então, desde 2022, está completando, acho que 1 ano que a gente está na escola, eu na ponta junto com vocês, e estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz, com a oportunidade de falar um pouco da escola. É legal, acho que tem uma semelhança da nossa trajetória aí, que foi uma paixão, acho que tanto na sua vida quanto na minha, a Escola Integra, e pelo fato dos nossos filhos estarem lá, Exatamente. Você que já tem essa bagagem toda na educação aí, conhecer um projeto novo e apaixonante
e te levar à direção dele, né, deve ser realmente muito uma realização pessoal mesmo. É uma realização pessoal, junto com um desafio gigante, né? Porque é um projeto inovador, é um projeto disruptivo, é um projeto que talvez Juiz de Fora não estivesse acostumada ainda, né? E ao mesmo tempo consciente de que talvez era preciso algumas sementes já serem lançadas nessa direção. E sim, assim, é uma realização estar à frente de um projeto que tem como cultura, né, a educação integral, que vai muito além do que o tradicional sugere, é algo que me instiga, né, e sei do quanto a gente precisa estar atento ao que tem de moderno no mundo, o que a gente acredita ser importante para cada um dos nossos estudantes, para nós, colaboradores da Escola Integra, e ao mesmo tempo acreditar que estamos em franca construção, né, Lu? Isso. E trazendo para uma realidade local. Exatamente. Né? Então, assim, a Integra, ela não é um projeto envelopado, bonitinho, né, que a gente contratou, pronto. A gente está indo para o seu... Né, a gente tá vivendo o 4º ano de vida da Integra, né, 2020, muito com a questão da pandemia, né, o desafio do online e garantirmos que todos os valores fossem bem empregados. 21 a gente ainda muito no híbrido, né, com aquela ressaquinha ainda da pandemia, mas todo mundo muito preocupado. E aí 22 foi o nosso ano de entrada, ano 100% presencial, 100% presencial, fazendo da escola, né, que a gente acredita, com acolhimento presencial, com os professores na escola, todos os ambientes da escola com intencionalidades pedagógicas ativados. Então, eu acho que 2022 foi marcante por conta disso, né? A gente conseguiu tangibilizar o projeto que estava no papel, que estava no nosso coração, que estava na nossa ideia, no dia a dia. E aí você sabe bem o quão instigante e o quão desafiante Exatamente. é para colocar para funcionar. Até assim, um exemplo simples, né? A escola é linda, os espaços são lindos, o espaço todo criado de acordo com a proposta pedagógica, né? Mas aí, de vez em quando chove. E a gente não tinha uma quadra coberta. Exatamente. Né? E aí, quando você coloca o projeto que é lindo em prática, surgem essas questões que a gente precisa enfrentar. Mas hoje já tem quadra coberta, né, gente? Hoje já está tudo maravilhoso. Lindo. A gente teve a festa da família lá há pouco tempo. Foi linda, debaixo da quadra, todo mundo protegido do sol. Sim. Foi incrível, né? E que estava um dia lindo, né? Cá para nós, assim, um dia ensolarado. Foi show, show. Muito legal. Agora, vamos entrar no projeto da escola, tá? Eu já tive um bate-papo aqui com o Gabriel Matos, né, que é um dos fundadores da escola, e aí a gente falou muito sobre a educação integral. E aí ele trouxe muito essa questão da proposta pedagógica ser construída sobre 4 pilares. Diante disso, como é que funciona? Explica pra gente, Calderano, como é que funciona exatamente esses 4 pilares para atender essa proposta de educação integral? Excelente pergunta, Lu. E eu acho que vale a gente grifar, e a gente toma o cuidado de sempre começar a falar da Integra, né? Meio que traduzindo o nome da escola. A gente é uma escola que acredita no desenvolvimento integral dos estudantes, né? E existe muita coisa bacana que o Gabi, inclusive, trouxe na primeira edição do nosso talk. E eu acho que é quase que uma representação matemática, né? Porque para a gente desenvolver um currículo de educação integral, eu preciso de mais espaço. Espaço meio que na matriz, né? Na grade curricular, como antigamente a gente falava. Porque eu preciso incentivar o estudante a ter um olhar muito além daquilo que ele estava acostumado ou que os pais estavam acostumados. Então, quando a gente turbina, quando a gente incrementa o nosso projeto pedagógico com aquilo que não é apenas o necessário para que a excelência acadêmica funcione, né? Que é o que a gente vê hoje na BNCC, a gente
com o desenvolvimento socioemocional, com o desafio global, né, com os desafios globais e com a inovação, meio que sustentam essa educação integral, que para isso eu preciso fazer com que a criança fique o dia inteiro na escola, né? Sei que você de vez em quando é interpelado sobre isso, assim, mas é integra porque é em tempo integral, né? E a gente costuma deixar bem claro que para ser em tempo integral é porque o nosso currículo ele transborda, né? Um currículo que vai muito além do tradicional. Então, excelência acadêmica, inovação, muito na linha do que a gente acredita sobre o empreendedorismo, sobre o bota para fazer, a criatividade, a resolução de problema, está tudo dentro da inovação, né? Inovação no currículo, que visa fazer com que a criança sempre seja cada vez mais criativa, tá? Aí, Calderano, só te interrompendo, eles têm aula de inovação, Tem né? aula que de chama inovação. Innovation. Por semana, né? Por semana. Toda semana. Por semana. Inclusive com um espaço apropriado para isso. É claro que, às vezes, a gente fala muito de inovação e vem na nossa cabeça sempre aquela coisa da cultura maker, né? Que sim, é um valor e é caro para a gente, mas a gente acredita que a inovação, muito embora a gente tenha lá o nosso Innovation House, né, que com ferramentas, com máquinas interessantíssimas, a gente pode incentivar a criança a olhar para a criatividade, para o empreendedorismo, para a resolução de problemas, muito além de um espaço, né? Então a gente não foca o nosso pilar no espaço, mas sim, eles têm aula no currículo de inovação e é um barato, né? As crianças gostam muito, né? Os professores idem, porque eles precisam se preparar. A gente tem parcerias com plataformas, então é bem recheado o currículo de inovação na Escola Integra. E aí segue ainda o desenvolvimento socioemocional, que é um outro pilar. Eles têm aula também, né? Desenvolvimento socioemocional. E os desafios globais. E Global Challenge com os desafios globais, muito atrelado nos desafios globais, com a ideia do cidadão do mundo, cidadão global, né? É onde o bilinguismo ele entra com mais força. A gente costuma dizer, né, que o bilíngue não tem que estar atrelado a um pilar só. E talvez a Bruna até vai falar com isso numa próxima oportunidade, né? Então, o Global Challenge está muito vinculado a uma questão de olhar para os desafios do planeta. Então, quando a gente traz as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sempre dando ênfase aos projetos durante o ano, e tendo a segunda língua, né, a língua inglesa, como veículo para que a gente consiga, como você bem fala, gravitar sobre os problemas que nos envolvem em Juiz de Fora, no bairro onde a gente atua, e também entendendo e sendo sensível ao que o outro sofre ou tem como problema lá fora. Então, a gente fala muito de sustentabilidade, a gente fala muito de bem-estar, a gente fala muito de saúde do corpo, a saúde da mente. São as ODS que esse ano, inclusive, que até perpassou pela nossa festa que a gente colocou, a ODS 3, né, de saúde e bem-estar. E todos os projetos da Escola Integra, de alguma forma, passam por esse fio condutor desse ano, né? Então, o Global Challenge ele é muito um sinal de alerta para que a gente consiga olhar para o que está acontecendo com o mundo com a lente da nossa realidade, né? Muito legal. Mas assim, para a gente tentar resumir e traduzir isso para quem é leigo, a gente pode falar que a Escola Integra ensina o que todas as demais escolas ensinam e isso estaria basicamente representado no pilar de excelência acadêmica. Mas como a gente é uma escola de educação integral, a gente não para aí. A gente ainda envolve o desenvolvimento socioemocional, os desafios globais e a inovação, que são os 3 outros pilares. A gente pode falar isso? A gente pode falar isso. Por mais que a gente acredite na educação integral, perpassando por todos os pilares, né? Porque eu acho que o desafio é o seguinte, Lu. Como é que eu desenvolvo integralmente o estudante fazendo com que ele tenha uma aula de matemática? Sim.
né? Assim, porque matemática está dentro do pilar Isso, de excelência acadêmica, né? Sim. E matemática é uma componente curricular que, desde que a gente se entende por gente, né? Na construção das primeiras escolas, das instituições, a matemática está lá. Então, esse é um desafio que nos provoca, assim, como é que eu faço a aula de matemática, ou de linguagens, ou de humanidades, que estão plugados num pilar de excelência acadêmica, que é onde o vestibular provavelmente vai cobrar, que é onde aquele exame que ele precisa dar conta, se ele quiser sair do Brasil e tal. Como é que eu faço com que este instrumento, essa componente curricular traga significado, até mesmo olhando para o que a gente vai falar um pouco mais de metodologia ativa. Mas sim, assim, num resumo clássico, o que a Integra tem, que outras escolas também têm enquanto matriz, é o conjunto de componentes curriculares da excelência acadêmica. Né? A gente quer sim estimular o estudante a ter uma rotina, a ter uma organização nos estudos, assim ele sonhar com aquilo que ele deseja, né, fazer. Seja para um curso e uma experiência de vanguarda, seja algo um pouco mais inovador. A excelência acadêmica, numa tradução muito livre, ela seria como se fosse uma ponte para estimular e para credenciar esse estudante para qualquer tipo de concurso, para qualquer tipo de experiência no futuro. Os demais pilares, e aí não tem, obviamente, né, quem é o mais importante, quem é o mais... quem é o coadjuvante ou protagonista. Os demais pilares, eles meio que formam um mosaico, até quando a gente observa as competências, as habilidades que o mundo provavelmente vai precisar para os próximos anos. Né? Você ser muito bom analiticamente é importante, sabemos nós, né? Porque viemos da escola mais antiga, né? Da escola mais tradicional, e ela tem sim o seu mérito, né? Ela não tem o seu... é óbvio que ela tem o seu mérito, né? É óbvio que ela conseguiu entregar boníssimos profissionais, mas a inteligência socioemocional cada vez mais está no foco dos debates. A questão de ser um cidadão bilíngue do mundo, empreendedor, hoje está sendo discutido por escolas do Brasil e do mundo. A própria questão da inovação, né? O quanto a gente não fala hoje de inovação. Então, inteligência emocional, na minha cabeça, é o que vai carimbar as novas gerações, né? As gerações dos nossos filhos. E eu acho que a Escola Integra ela está dando passos significativos para desenvolver isso para o futuro, sabe? Então, quando eu olho para o que a gente já conseguiu fazer nesses 4 anos e o que ainda a gente pode fazer com a educação integral, aprendendo a cada ano e estimulando os nossos docentes, né? A gente que trabalha lá e as próprias famílias, eu tenho certeza de que a gente está no caminho certo. Isso aí. Então, assim, né, pela sua explicação, né, por tudo que você está dizendo aí, metodologia ativa faz todo sentido. É meio que você só consegue executar o projeto da Escola Integra se você, né, se pautar, se utilizar da metodologia ativa. Mas tem muita gente que não sabe o que é. Sim. Então, vamos partir para a técnica. Explica para a gente assim, o que é metodologia ativa e se já tiver algum exemplo aí na sua cabeça, você pode dar alguns exemplos para a gente? Sim. Metodologia ativa não é o contrário de ensino tradicional, né? Assim, eu acho que a gente precisa entender bem o que a gente está chamando de ensino tradicional, porque sim, tem um quê de valor, e metodologia ativa também não é tudo que disruptivo a gente coloca na mesa, tá? Eu acho que uma explicação rápida, a metodologia ativa é um conceito, um movimento onde o aluno, de maneira geral, passa a ser muito mais protagonista do processo. Tá?
algumas pessoas dizem que é um movimento onde o aluno fica no centro. É você centrar a aprendizagem no estudante. E isso chama muita atenção porque estávamos ou estamos acostumados com o professor sendo aquele que era o detentor, né? Era aquele cara ou a cara que ia para o quadro ou digitava algo num painel e olha... Cuspigis, né? Exatamente. O que eu estou dizendo, vocês anotem por gentileza e estudem isso para a próxima aula. E, né? É a questão muito do comando positivo em relação àquilo que o professor estava trazendo à tona. As metodologias ativas, aí tem alguns exemplos clássicos, né? Enfim, quase todas as práticas ativas precisam fazer com que o aluno saia do estado de passivo e ele passe a ser ativo, e talvez é por isso que a gente fala muito da metodologia ativa. Eu acho que uma das mais conhecidas, tá, Lu, é o que a gente chama de aula invertida ou de pedagogia invertida, sala de aula invertida, que nada mais olha como é que é isso, por isso que eu digo que não é 100% antônimo, mesmo na educação um pouco mais tradicional, existiam e existem professores que já têm uma mentalidade ativa. Quando você sugere, olha, crianças, jovens, eu queria que vocês, para a próxima aula, lessem esse capítulo. É importante que você tenha um apoio, né, um aporte de conteúdo. Leiam esse capítulo, assistam um vídeo, façam isso ou aquilo, que pode ser individual ou em grupo, e que na próxima aula a gente vai debater. A próxima aula é para refino, para polimento, para discussão. Por isso dessa inversão, e é tão curioso porque antes da aula, e a gente tem e eu acho que na Escola Integra a gente consegue desconstruir muito isso, né? O que é aula, né? O que é experiência de aprendizagem? Será que aula tem que ser na sala? Né? Será que aula tem que estar o professor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso funciona na Escola Integra? Funciona? Isso funciona na Escola Integra. Tá? Eu até posso te dizer que assim, a gente não obriga os professores, né? Mas eu acho que eles se sentem convidados a trabalhar de maneira ativa com seus estudantes. E não tem problema, não é pecado você usar o quadro para apresentar um conteúdo, para fazer um esquema, para fazer um desenho e os alunos escutarem um pouquinho mais, né? Então, sala de aula invertida é um bom exemplo. Tem aquela questão do PBL, né? Do Problem Based Learning, onde você desenvolve um problema ou traz um problema já posto e você consegue nortear e estimular os estudantes a criar soluções para esse problema. Muito legal. Então, tem a questão da ABP, que a Integra é muito ligada, né, que é a aprendizagem baseada em projetos, onde você tem todas as fases, você incrementa, você tem uma pergunta norteadora, quem efetivamente consegue fazer isso, aquilo. Enfim, tem questões de aprendizagem colaborativa. Eu acho que o legal é de que forma que eu transformo a minha sala em um ambiente ativo. Quer ver um exemplo simples? Que eu costumo fazer, né? Eu tô dando aula para o 9º ano, para o Grade 9 da Escola Integra, e está sendo barato. Você pode promover algumas práticas que conduzem, né, uma ideia do aluno com um pouco mais de autonomia e protagonismo. O simples fato de você sugerir alguns exercícios ou problemas no quadro e o aluno vá fazer no quadro, isso já instiga ele como um agente de fato do aprendizagem dele, sabe? Da aprendizagem dele. Então, eu fiz há um mês e meio atrás, eu passei algumas questões no quadro de um assunto específico. Eu fui indicando um ou outro para ir fazer e eles tinham que escolher. Então eu coloquei, por exemplo, 10 problemas no quadro, eles tinham que escolher qual que eles queriam fazer, e o barato foi que uma vez que eles escolhem
a questão, ele vai escolher um colega para ser o intercâmbio dele, assim, sabe? Para falar assim, cara, eu esqueci alguma coisa, olha para mim se está certo. Legal. Então, eu ficava só observando a gestão, né? De como que eles estavam ali trabalhando entre eles mesmos. E é um negócio simples que qualquer professor pode fazer, sabe? O fato de você dispor as cadeiras em roda ou em meia-lua, isso já faz com que as crianças e adolescentes olhem um para o outro, sintam mais empoderados. Então existem inúmeras, assim, muito além das siglas e dos selos, eu acho que a metodologia ativa é um jeito de fazer escola. Para mim é incrível isso que você está falando, Calderano, porque eu dei aula de direito, né, por 14 anos, sempre ensino superior. E mesmo há 14 anos atrás, muito se falava de metodologia ativa e eu te confesso que eu nunca consegui colocar em prática. Porque os meus alunos que vinham de um ensino tradicional, eles não estavam preparados para aquilo. Então, quando eu falava, gente, vocês têm que estudar em casa, e aí vem com conteúdo para a gente trazer aqui, debater, ninguém estudava em casa, e era sempre um fracasso. Enfim, eles não estavam preparados para isso. E aí eu penso, né, que o ensino superior dos alunos da Escola Integra vai ter que ser um ensino superior bem especial, porque eles vão estar muito preparados para isso, né? Com certeza. É isso com aí. certeza. É isso aí. Eu acho que é legal você trazer, porque eu acho que é uma transformação em várias camadas, né? O professor, se a gente pegar todas as práticas ativas, né, que já tem as suas siglas, os seus selos, os seus conceitos, essas práticas têm algo em comum em relação ao professor. O professor, ele entra muito mais como mediador, como curador, como incentivador, como norteador do processo. Sim. E muita gente acha que o espaço desse professor vai diminuir e eu não concordo. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele é o fio condutor. Exatamente. Assim, hoje você não tem como privar o estudante de ter acesso à informação, né? Isso a gente já o chat agora, GPT, o próprio YouTube, enfim, os canais são diversos e a gente precisa, pelo menos é a nossa opinião, né, incentivar e mostrar caminhos para os estudantes, né, mostrando o quanto que isso o quanto a tecnologia ela pode promover a aprendizagem, né? Com a autonomia cada vez mais em foco, a própria questão do protagonismo, ele mesmo regular, isso tem muito do hibridismo, né? Ele regular a que hora que ele estuda, como que ele estuda, o quanto ele fica. E o professor é papel fundamental para mostrar para o estudante moderno, o estudante que vai ter acesso a essa quantidade enorme de informação, o que de fato é importante para ele nesse momento. Exatamente, saber usar, né? Saber usar. Então, aquele que vai mediar debates, questões que podem ser problemáticas ou não, vai ser, obviamente, o professor de daqui a 5, 10, né? E por que não dizer, já que a gente está falando muito de uma escola como a nossa, os nossos professores eles já entendem a necessidade de deixar o aluno no centro e não significa que ele fica de trás da cortina, né? Ele é o principal incentivador, norteador, curador. Então é muito engraçado a gente trazer essa ideia do professor sair um pouco de cena para fazer o aluno brilhar, mas ele é o principal fomentador, ele que traz insumo, ele que provoca, né? É uma revolução, assim, para melhor. E é legal que a gente tem vários exemplos, né, dessa metodologia lá na Escola Integra. Queria trazer um exemplo simples. A minha filha, o ano passado, ela estava no 2º ano e ela estava aprendendo raiz, caule, folha, flor e fruto. E aí a gente estava jantando em casa, ela pegou uma cenoura
e falou, mamãe, você sabia que é uma raiz? Eu falei assim, você aprendeu na escola? É, porque a gente lá na horta, a gente colheu a cenoura e ela estava debaixo da terra, aí a teacher falou que é uma raiz, e aí a gente ainda levou para a cozinha, fez um carrot cake, e aí os ingredientes em inglês, porque a receita foi em inglês, e aí, mamãe, você não deve mais comer cenoura. Por que, Alice? Aí ela falou, porque você não está cortando carboidrato? A teacher Carol, que é a nutricionista, falou que a cenoura é um carboidrato. Nossa. Então, né, de várias práticas, ela aprendeu muita coisa. Isso, para mim, é um exemplo claro, assim, da metodologia ativa na prática. Exatamente. E não para por aí, né? A gente teve uma reportagem super legal que foi para a TV Integração. Sim. Eles foram lá, né, falar sobre quando o xadrez foi utilizado para a própria matemática, né? Vamos dar uma olhadinha na matéria, que depois eu queria que você comentasse pra gente. Show de bola. Pode ser? Vamos claro. ver. As fórmulas, as letras, os números da matemática assustam muitos estudantes. Mas o maior gargalo não é o medo, e sim a dificuldade de aprendizagem, de entender o significado de cada processo na matemática. Em Juiz de Fora, o Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2021, o último realizado, apontou que só 37% dos alunos do 9º ano possuíam um nível adequado de conhecimento em matemática. Isso era cerca de 1/3 do total de alunos que saíam do ensino fundamental. Segundo a pesquisa, só 1% dos estudantes atingiram o nível máximo de compreensão da matemática em 2021. A média do 9º ano do ensino fundamental em matemática caiu 0,5% de 2019, antes da pandemia, para 2021, após a pandemia. É na matemática que muitos estudantes têm notas baixas ou reprovações, o que afeta diretamente o rendimento dos alunos em sala de aula. Na opinião do pesquisador em educação matemática Amarildo Melquiades, é preciso repensar o método de ensino da disciplina em sala de aula. E aí, Caldeirão? Pois é, que legal, né? Muito legal, né? Comenta aí pra gente. Então, você sabe que olhando essa reportagem, me veio aqui uma outra prática ativa que é muito, muito comum e que, quando a gente olha, até mesmo lá atrás já existiam, né, bons professores, a gamificação, cara. Você colocar o aluno para participar de um jogo e no caso aqui da reportagem, né, que tinha todo um viés da matemática, com plano cartesiano, com coordenadas cartesianas, e o xadrez e a batalha naval é isso puro, né? Você precisa saber se posicionar nesse tabuleiro a partir de coordenadas, tanto para a direita, tanto para a esquerda, eu subo, eu desço. E isso é raciocínio lógico, é divertido, né? Eu acho que a gamificação traz significado e traz prazer para o estudante. E sabemos todos nós que quando a gente vê sentido, a gente entende a importância, isso fica mais fácil de aprender. Então, eu achei muito legal, né? Muito além do conteúdo da matemática, mas entendermos o quanto a gente consegue, né? Seja com a Ana, seja com outros professores, a gente consegue fazer e estimular o estudante a olhar além da janela, como a gente brinca, de uma forma divertida, de uma forma consistente. Eu não tenho dúvida de que eles saem dessa experiência, saem dessa aula sabendo tanto quanto, ou quem sabe até mais, né? Se tivesse ido só para o quadro, definir o que são coordenadas, mostrar para eles quais são os códigos, de que maneira que você se posiciona no plano de Descartes, né? No plano cartesiano. Eles saem mais felizes, mais leves e com essa ideia de que foi divertido, né? Eu acho que aprendizado pode ser divertido, pode ser leve, mesmo que com um objetivo nobre, né, por trás de desenvolvimento. Então, gostei bem. Muito legal, e dava para ficar o dia todo falando sobre isso, né? Com certeza.
Mas eu vou ter que fazer igual o programa do Jô. Vamos ter que acabar, porque senão a gente vai ficar aqui horas. Com certeza. Mas eu acho que muito obrigada por ter vindo, por ter dedicado o seu tempo aí para falar um pouquinho, não só para as famílias que já estão com a gente lá na Integra, mas para muita gente que ainda não conhece, que quer conhecer, e até para o próprio pessoal da educação, né? Que são temas tão ricos aí para o pessoal. Queria te agradecer. Eu que agradeço, Lu, todo o time que faz com que esse talk funcione. Estou muito feliz, parabéns pelo trabalho. E assim a gente quer acolher, quer conversar com todos aqueles que ainda querem conhecer um pouco mais da escola. É fácil nos achar aí nas redes sociais e vai ser um barato tomar um café com todo mundo lá. Show de bola. Muito obrigado, Caldeirano. Abraço. Bom, para vocês fica aí o convite para nos acompanhar nas nossas redes sociais, né? No Instagram, @Escola Integra, no YouTube, o YouTube também é @Escola Integra, e no nosso site, né? Vocês vão ver aí muitas informações do nosso dia a dia e um convite para irem conhecer pessoalmente a Escola Integra. Eu vou estar lá recebendo vocês. Obrigada e até a próxima.